Boa noite a todos. É sempre uma grande honra, uma grande alegria estarmos juntos, aprendermos juntos, estudar o Evangelho e podemos orar para nós, para nossas famílias, para o nosso crescimento. Vamos dar início à reunião desta noite com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem. E lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus capítulos 19, versículos de 3 a 9. Hoje quem vai conduzir o estudo vai ser a Bruna. Vamos ver se eu aprendi direitinho, né, pai? Boa noite a todos. É uma alegria estudar hoje aqui com vocês. E o tema de hoje é surpresa. Vocês vão ficar sabendo no meio do decorrer aí do nosso pensamento. Combinado? Eu não quero que ninguém fuja. Então, meu Deus. Deus disse: haja luz, e houve luz. Vocês sabiam que no momento que a gente é concebido, na hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, tem um clarão, tem uma descarga de zinco e tem um clarão. Vocês sabiam disso? Não? Eu tiro esse conteúdo da Brasil Paralelo. Lá tem um documentário que a gente vai conversar sobre ele, né? E nesse documentário eles mostram exatamente o momento da fecundação e o clarão que se dá. Então, é uma coisa divina, não é mesmo? Parece que é até um símbolo. Vamos começar uma história um pouco macabra. Existe uma narrativa mundial que está tentando subverter alguns valores tradicionais. E isso é muito grave. Tem um papel feminino que eles estão tentando subverter. Eles estão tentando colocar esse papel feminino como se ele acabasse com a saúde da mulher, como se ele não permitisse o empoderamento da mulher, como se ele deixasse a mulher sem liberdade, como se fosse um sacrifício inútil, contraproducente e opressor. Alguém sabe do que eu estou falando? Da maternidade. Da maternidade. Existe uma narrativa, não é uma narrativa só no Brasil, tá? É uma narrativa no mundo, em que eles estão tentando colocar isso na cabeça dos nossos jovens e de várias mulheres, infelizmente. E nós vamos começar desconstruindo
Tudo isso daqui que eles estão falando. Vamos lá. Acaba com a saúde da mulher. Vocês acham que isso é realidade? Não. Existem muitas pesquisas que são colocadas, tipo assim, estão morrendo 300 mil mulheres quando fazem aborto, e elas morrem, rarará. Gente, nós estamos em período eleitoral. Cuidado com pesquisas. Elas podem ser manipuladas, elas podem ser subvertidas para que você queira tomar uma decisão que vai a favor do status quo. E isso é muito grave, muito grave. Não permite o empoderamento. Ué, a mãe não é empoderada? Não? A mãe é empoderada. Mas o corpo é meu, não é assim que várias ativistas falam, né? O corpo é meu corpo, minhas regras. Opa. Calma aí. Tem o corpo de uma segunda pessoa aí também. Não tem? Mas é só um aglomerado de células. Opa. Aglomerado de células, sinto muito, é câncer. Nós estamos falando de uma vida. E o Espiritismo fala, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, já temos vida. Não é? E existem até, eu sou terapeuta, né, gosto muito, tem vertentes até que falam assim, a criança já existe quando existe o desejo de a tê-la. Então ela já existe. Contra a liberdade. Você tem filho, você está preso. Pronto, acabou sua vida. Não, né? Não é bem assim. É lógico que tudo vamos dizer assim, nós temos que pagar alguns preços, né? Nós temos que nos responsabilizar por algumas coisas. Mas quando a gente tem um filho, a gente não está com os pés e com as mãos amarradas. Não é bem assim que funciona. É um sacrifício inútil e contraproducente. Ai. Tem um livro, se eu não me engano, na série André Luiz, em que tem um espírito que vai reencarnar, acho que é o espírito Volpini, acho que é alguma coisa assim, em algum livro, não lembro que livro que é. E o plano espiritual, ele está em volta ali daquela mulher grávida. Por quê? Porque se essa mulher levar essa gravidez adiante, e era uma mulher assim, irresponsável, descabeçada, mas se ela levasse aquela gravidez adiante, ela ficaria mais responsável, ela ficaria mais pé no chão, ela melhoraria na moral como pessoa. Então era bom que ela tivesse aquele filho. E aí juntou os obsessores, conseguiram fazer com que ela abortasse a criança. Ela fez várias coisas assim, de falta de responsabilidade, absurdas, e acabou abortando a criança, né? Então, inútil e contraproducente? Não. Afinal, a gente está aqui no planeta Terra para ter uma carreira, ficar rico e morrer rico, não é mesmo? Não. Somos espíritas, não somos? Estamos aqui para melhorar a nossa moral. E se uma criança pode fazer isso por nós, é muito produtivo, não é mesmo? Afinal, nós estamos aqui para isso. Opressor. Eu estou oprimindo você. Quando você é mãe, você não tem opção, você está oprimida. Não, né? Não é bem assim. Fica um pouco mais difícil para fazer algumas coisas? Fica, mas lembra, quando a gente conversou, existem algumas responsabilidades, alguns preços aí que a gente tem que pagar, mas vale a pena. Senão, nós não estávamos aqui. Querem normalizar o aborto. E isso é o que a gente vai conversar aqui hoje. E eu, gente, eu caí. Há um tempo atrás eu caí nessa narrativa. Eu caí. Falei, não, liberdade, né, para a mulher, né? Eu não concordo, mas se alguém concorda, o corpo é dela. Não. Não façam isso. Não é essa a questão. Tem duas almas ali. E uma
tem que ser protegida. Geralmente, sou terapeuta, lembra? Geralmente, quando os adultos não tomam responsabilidade, esta responsabilidade cai em cima de quem? Exato, das crianças. Quando os adultos não tomam responsabilidade, a responsabilidade, o peso, recai em cima da criança. E isso é desumano. Desumano. Qual a visão espírita sobre o aborto? Vocês sabem? Alguém sabe? Todo mundo sabe. Mais ou menos? Mais ou menos. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Pergunta 358 do Livro dos Espíritos, feito por Allan Kardec. Há crime sempre que transgredir a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isso impede uma alma de passar pelas provas e que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, nós temos uma outra narrativa, que é assim, é melhor você tirar essa criança porque ela vai nascer, vai começar a sofrer, ixi, ó, o mundo tá louco. Isso daí já faz a narrativa o quê? Cair por terra. Porque o que está dizendo aí? Olha, a gente precisa de espíritos, os espíritos precisam de uma chance. E quando você engravida e você pelo menos deixa essa criança nascer, você está dando uma chance para ela. Ela pode reencarnar, ela pode, né, evoluir, ela pode ter outros contatos, ela vai viver a vida dela, ela vai ter lá o planejamento reencarnatório dela. Então você vai contribuir com isso, não é? Já destruímos mais uma narrativa. Passa. Passa. É. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se, a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, no Livro dos Espíritos temos aí, porque aí tem-se uma dúvida. Opa, mas espera aí, a mãe está com um problema, se ela levar essa gravidez adiante, ela vai falecer. Ela pode morrer, os dois podem morrer. Então, tem lá a opção do aborto, infelizmente, para você levar a sua vida. E eu vi uma outra orientação da Joana de Ângeles, que ela falava assim, olha, você faz isso quando essa mulher pode vir a ter outros filhos. Então, quer dizer, você está salvando uma árvore que pode vir a dar outros frutos. Então, vocês entendem o raciocínio? Vamos salvar a árvore para que ela tenha a chance de dar outros frutos. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se costuma dispensar ao corpo de uma criança que vive há algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis por desatenciosamente coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, uma vez que, se não completarão, é que assim os quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios e a ninguém é lícito julgar desses desígnios, certo? Então tá aí outra questão do Livro dos Espíritos que também fala sobre a condenação. Quais as consequências não mencionadas? Primeiro, para a criança, é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Então pensa, nós já estudamos ali nos grupos de estudos como que funciona o planejamento reencarnatório, certo? Você vai lá, você faz o planejamento reencarnatório, você programa teu corpo, programa os seus pais, já está tudo certo, tudo acordado, e aí vão lá e te abortam. Aí o que você vai ter que fazer? Volta para o começo. Tudo de novo. Planeja tudo de novo. É um trabalhão, não é? Contraproducente. Para a mãe, além de carregar débitos, haverá um peso na psique para o resto da sua existência na Terra. Às vezes pode parecer fácil tirar uma criança do útero.
Mas é impossível tirar essa criança da sua cabeça. Não vai sair. E olha que eu atendo muitas mulheres. Diante da sistêmica, isso nós chamamos de emaranhamento. Geralmente, quando chega uma pessoa para mim lá que eu trato no consultório e ela fala assim, olha, minha vida não anda, eu trabalho, não ganho nada, eu começo uma faculdade e paro, eu começo um negócio e paro, começo outro e paro, eu entro num trabalho e saio, eu entro em outro e saio, eu falo, ixi, isso aqui está parecendo dinâmica de aborto. E aí, conforme eu vou fazendo a pesquisa, escuta, sua mãe teve algum aborto? Ai, não sei. Ai, se ela tivesse feito, ela tinha te falado? Ai, não sei. Aí começa a pesquisa. E a avó? Ah, eu acho que sim. Aí dali a pouco vem a pessoa no retorno, murcha. Aí eu perguntei para minha mãe, pressionei, ela falou que sim, que abortou mesmo. Então vamos trabalhar para pôr essa criança no teu coração, com amor, com carinho, porque ela faz parte do seu sistema, ela afetou a sua vida. E é por isso que você vive uma dinâmica de aborto, porque toda vez você tenta dar um lugar para essa criança sendo como ela, abortando a sua vida. E aí nós temos que ir lá, nós temos que trabalhar. Então isso aqui não pesa só na psique da mãe. Eu também atendo mulheres que lá na terceira, quarta consulta falam, olha, então, lembra que você me perguntou, fiquei com vergonha e tal, ó, eu realmente tive um aborto, tal. Além de pesar para a mãe, pesa para os descendentes, para os filhos, principalmente se esses filhos não sabem, viu, gente? Ai, eu não vou contar, meus filhos vão me julgar. Muitas mulheres, atendo muitas mulheres, eles vão falar, nossa, vão falar mal de mim. O problema é deles. Vai lá, chega, meu filho, ó, aconteceu isso aqui, eu não sou perfeita, entendeu? Aconteceu isso aqui, muito triste, coloquei essas crianças no meu coração, sugiro que você faça o mesmo. Coloque essas crianças no seu coração, ame elas e vive uma vida boa, porque aí elas vivem através de você uma vida muito boa. É isso. Assumir a responsabilidade tira um peso da psique enorme, que as pessoas não fazem ideia. Se elas soubessem, elas paravam de fugir. Mas, enfim. Para o planeta, haverá um peso para a economia espiritual. Para países que aceitam a pena de morte e o aborto, existe um peso naquela economia espiritual. Um engodo ali, uma energia ruim que pesa aquele país, né? Diferentemente dos que não aceitam, dos que estão mais conscientes, tá? Então existe isso também. Para a equipe médica, haverá débitos que lhe pesarão a existência. Não deixe que alguém lhe obrigue a fazer trabalho sujo. Amigos médicos, amigos enfermeiros, amigos técnicos de enfermagem, não aceitem. Estou sendo taxativa agora, não aceitem. Ah, mas o juiz me obrigou, meu chefe me obrigou. Nós temos uma escolha. E toda escolha ela tem um preço a se pagar. É muito triste isso. Mas toda escolha tem um preço a se pagar. Escolha o menor preço. Fique a favor da vida. Ah, porque agora, no período eleitoral, estão se falando muito de forçar a equipe médica a fazer, forçar a equipe médica. Não, alguém assinou lá para você fazer o serviço sujo para ele. Não faça. Se recuse. Porque, infelizmente, as pessoas não enxergam que a omissão também é um problema. Ah, não, eu vou fazer o que me mandaram. Eu vou fazer o quê? Me mandaram, é o meu trabalho. Não façam. Terão consequências. Não serão boas consequências. Serão consequências dolorosas. Já passou? É que é tudo meio parecido, né? O que podemos fazer? Se posicione, afinal Deus vomitará os mornos.
Lembra que a gente acabou de falar aqui? Não vou falar nada, nossa, papo polêmico pra caramba, meu Deus do céu. Você acha que eu também não pensei isso? Ai, meu Deus, tá vindo uma intuição aqui para eu falar sobre aborto. Não vou mexer nisso não, nossa, polêmico pra caramba, misericórdia. Casamento vive de conversas difíceis e para a gente aprender algumas coisas, até no centro, a gente vai ter que ter conversas difíceis. Se posicionem. Sabe o que é isso aqui, ó? Todo mundo tem um desse? Isso aqui é uma rede de TV, tá? E todo mundo tá aqui. Muito mais do que nas emissoras. Se posicione. Se posicione. Diga que você é contra. Diga que você não gostaria disso. Afinal, se você estivesse passando dificuldade, não gostaria que alguém se posicionasse a favor de você? Pois é. Essas crianças, elas nem nasceram ainda, elas nem conseguem fazer nada por elas. Precisam de pessoas como nós para lutar por elas. Oriente quem quer que seja sobre métodos contraceptivos. Antigamente, tinha uma imagem lá do Chico Xavier falando sobre a pílula do dia seguinte, porque poderia ser abortiva e tal. Hoje não mais. Entenderam? Hoje, 2024, a pílula do dia seguinte não é abortiva, tá? Ela só não vai permitir que o espermatozoide fecunde o óvulo. É isso, tá? Hoje não mais, tá? Só para deixar claro. Oi? Exato. Então vamos propagar esse entendimento, porque se a sociedade quisesse que a mulher tivesse saúde, era só divulgar isso. Olha, gente, tem pílula do dia seguinte. Hoje tem aquele, como é que chama? Chip. Tem um chip, não tem? Tem um chip de hormônio. É caro. Custa menos que um iPhone. Garanto, tá? Tem outros métodos contraceptivos. Se você for querer trabalhar para a saúde da mulher, trabalhe antes. Porque depois é muito pior. Acaba com a saúde da mulher. Use essa emissora de TV que você tem no seu bolso, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, não é mesmo? Nunca deixe de se autorresponsabilizar por nada. Quando não tomamos responsabilidade, os mais jovens pagam o preço. Não deixe a narrativa de eu tenho direito, aconteceu. Geralmente chega assim, no consultório, chega assim, então, doutora, às vezes tem gente que me chama de doutora. Então, doutora, aconteceu. A minha mãe falou assim que ela não queria me ter, mas aconteceu. Gente, desculpa. Vou ser sincera para vocês. Eu viro e falo assim, aconteceu. Para ter uma criança, alguém aqui não sabe como é que tem uma criança? Alguém não sabe? Para ter uma criança, olha, nós precisamos fazer muita coisa aí, hein? Precisa querer muita coisa. Precisa ser um homem e uma mulher, nananã. Caso de estupro, nós vamos falar. Já fiz o aborto e agora? Bernardine Nathanson. Esse cara aqui fez mais de 75 mil abortos. Ele abortou até o próprio filho. Ele mesmo foi lá, ele é médico, ginecologista, ele mesmo foi lá e tirou a criança da mulher dele. Ele mesmo. Ele falou que na hora ele não sentiu nada. Ele falou, que bom, que alívio. Nossa, me livrei. Sabe o que aconteceu com ele? Na época que ele fazia isso, não tinha ultrassom. Quando ele teve acesso a um ultrassom, que ele foi fazer um aborto com ultrassom, ele viu o feto se debatendo pela vida dele. Aquilo bateu mal. A partir dali, ele foi um dos maiores defensores da vida. Ele mudou o pensamento dele. Ele mudou a trajetória dele. Ele matou mais de 75 mil crianças. Mas ele mudou a trajetória da vida dele.
depois daquilo. Ele foi o ativista pró-aborto, pró-vida. E você imagina alguém que fazia 75 mil abortos agora falar contra o aborto? Tem um peso enorme, enorme. Anthony Levatino, médico também, ginecologista. Mais de 1.200 abortos. Ele queria adotar uma criança, ele adotou uma menina, e 2 meses antes dessa menina fazer 6 anos, ela correu para a rua, foi atropelada, morreu na hora. E depois disso, ele foi fazer um aborto. E quando ele fez o aborto, ele não viu apenas um problema que ele estava resolvendo para a mãe e $800 na conta dele. Ele viu uma criança morta. E aquilo bateu mal. A partir daquele dia, ele foi um ativista pró-vida. Ele lutou pela vida das crianças a partir daquele dia. Zezé Luz, eu mandei uma mensagem para ela hoje. Ela falou: Deus te abençoe, minha filha. Falei que eu ia vir falar aqui. Zezé Luz foi estuprada. Ela ficou muito abalada. E ela, na hora, não pensou em pílula do dia seguinte, não pensou em nada. Ela ficou mal. Ela se fechou. 2 meses e meio depois, ela descobriu que ela estava grávida. E ela abortou, porque ela não queria a criança. E quando ela fez o aborto, bateu mal. E ela percebeu que ela cometeu um erro muito grave. E hoje, ela tem uma ONG que ajuda mães jovens a aceitar a maternidade, a amarem seus filhos e a terem seus bebês. Chico Xavier: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar de novo e fazer um novo final. Então, para você que é mãe, que cometeu um aborto, para você que é pai e deu uma forçadinha, sabe? Falou que não ia ajudar e essa pessoa acabou cometendo um aborto, porque a responsabilidade é dividida, tá, gente? Responsabilidade é dividida. O homem também tem responsabilidade. Não se desespere. Nem se acha o pior ser humano do mundo, que isso aí não serve para nada. Você quer realmente ajudar? Você quer realmente fazer diferente? Siga esses exemplos que eu falei. Se você se posicionar, já vai estar meio caminho andado. Se você procurar apoiar a vida, já está meio caminho andado. Se você se propor a ajudar uma jovem adolescente, explicando para ela que existem métodos contraceptivos, que ela não precisa fazer aborto, entre outras, já está meio caminho andado. Ou até mesmo se alguém estiver grávida e não quiser a criança, gente, não é crime não querer a criança, tá? Isso aí é outra conversa aqui. Mas não é crime não querer a criança. Dentro da sistêmica até a gente fala assim, quando chega um cliente e fala assim, nossa, mas a minha mãe foi horrível, foi muito ruim, teve muita coisa ruim. Ela falou sim para sua vida. Pronto, muito obrigada, tá ótimo, já valeu sua existência. Entendeu? Então, só fala sim para a vida. Se você não tem condições de ficar com aquela criança, seja emocional ou financeira, dê a criança. Ah, mas eu não quero, eu vi uma ativista falando isso, eu não quero passar por aquela coisa emocional de dar o meu filho, isso é horrível. Não caia nessa. Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Lembra, quando a gente não quer assumir a responsabilidade, os mais jovens pagam o preço e carregam o peso. Isso não é justo. Não deixe que a narrativa te corrompa. Não deixa que esse blá blá blá, que
nós vamos salvar as mulheres, que vai ser melhor para todo mundo, que é liberdade. Não deixe que isso convença vocês. Porque um dia me convenceu. E eu me perdi. Mas agora ainda bem que eu achei o caminho de volta, pelo amor de Deus. Não se percam. Não se percam. Se alguém precisar de ajuda, tá aqui meu Instagram. A todos vocês, muita paz. Aguentei, preciso falar. Hã? Preciso falar. Só para contribuir com o trabalho de hoje, né? É muito importante isso. Nós participamos já há muitos anos de trabalhos mediúnicos, né? Para quem não sabe, a gente atende nessas sessões mediúnicas espíritos que estão sofrendo, né? Espíritos que estão doentes ainda, que não entendem a justiça divina, que obsidiam outros. E a gente atende também espíritos suicidas e espíritos que foram abortados. Vários. É muito triste, é o atendimento mais triste que tem, porque ele descreve como ele está, em pedaços, o espírito, né? Você que fez a pergunta, que falou sobre aquele que é fruto de um estupro, né? A gente não pode esquecer que nós espíritos, nós sabemos que nós vivemos hoje as consequências do nosso passado. E não tem justiça no processo da vida. Tudo aquilo que se passa hoje é consequência do passado. E tem uma razão, tem uma explicação, que nós não temos agora, né? Mas nós vamos ter. Um dia nós vamos ter. E teve um determinado espírito que eu gravei, eu não esqueci, que ele foi abortado 8 vezes pela mesma mãe. E a indignação, a tristeza dele da rejeição foi tanta que ele virou um obsessor da mãe. E não tinha como desvincular ele da mãe. 8 vezes. 8. O sentimento de rejeição de alguém, você já foi rejeitado alguma vez? Imagina você for rejeitado a vida sua. Isso é muito sério. Então não tem o que você possa falar a favor do aborto, que é muito pobre, né, diante das leis divinas. Não, ela encerra. Cadê meu carro? Deixa eu fazer a oração. Eu pego essa lá. Não. Gente, que nesse momento nós possamos agradecer aqui tantas orientações, tanto estudo, para que a gente entenda as leis da vida. Que Jesus, nosso mestre e governador, esteja presente aqui nesse momento, para quem vai receber o passe de tratamento, para quem estiver aqui no passe no salão, que a gente possa perceber a sua presença aqui, nos ajudando, nos orientando e principalmente trabalhando o nosso coração para que a gente se torne seres humanos melhores. E vamos fazer aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. As pessoas agendadas podem se dirigir à sala ao lado e as demais permaneçam aqui no salão. Muito obrigada. Mais uma lição e um aprendizado dessa noite. Iniciemos a nossa jornada dessa semana. Com cada vez mais a mente sendo clareada. Que nossos sentimentos sejam acalmados. E que a luz e o amor de Deus nos acompanhem sempre. Vamos pedir a bênção de todas essas crianças
que não puderam vir ao mundo. Uma bênção maior para essas moças. Por ignorância, por dificuldade, por dor, não puderam permitir. E muito maior para aqueles profissionais que assim executaram por dinheiro, sabendo que, como foi dito no último pôster aqui, não temos como apagar o passado, mas temos como reconstruir um futuro novo. E isso é evolução que Deus espera de nós. Que assim seja.